aqui no santuário e que rezam conosco através da Rádio Montanhesa, da Rádio Web Semeando e das redes sociais. Nós já vamos nos adentrando para a Quaresma, alcançar a celebração da Páscoa do Senhor. Este é o terceiro domingo da Quaresma. Nós iniciamos logo no primeiro domingo com o tema das tentações que Jesus enfrentou e venceu, para recordar-nos que qualquer um de nós enfrenta as tentações e todos nós, seguindo o exemplo de Jesus, podemos vencer todas as tentações através da oração, como Jesus assim o fez, e através da nossa decisão em cumprir a vontade de Deus. No segundo domingo da Quaresma, domingo passado, nós abordamos o tema da transfiguração, para recordar que no Monte Tabor, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, com a finalidade de dar-lhes forças para enfrentar os padecimentos de Jesus na Rua da Amargura, até o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Recordando que Deus sempre nos oferece e concede a vivência da transfiguração para termos forças para também enfrentar e vencer as dificuldades da vida. Estamos em tempo de pandemia, tempos de grande sofrimento, perdas de entes queridos, a insegurança, tudo isso atinge a todos nós. Somos chamados a nos revestir de confiança no Senhor e colocar em prática a mensagem deste terceiro domingo da Quaresma. Jesus expulsa os vendilhões do templo, para perguntar quais são os vendilhões do templo que nos atrapalham em vivenciar a força de Deus em nossas vidas, preservando a dignidade da nossa filiação divina, da nossa graça batismal. Confiança no Senhor deve prevalecer no testemunho da nossa fé em tempos de pandemia. É o exemplo do Papa Francisco, que nesses dias está realizando a sua 33ª viagem apostólica em tempo de pandemia. Já recebeu ele e a comitiva toda que o acompanhou, as 2 doses da vacina, preparou-se e foi para um ambiente tão difícil. O Iraque, todos nós sabemos, quanta destruição, quanta morte, quanta violência. A frase dita pelo Papa em seu discurso ecoou no mundo inteiro. O Papa Francisco disse no Iraque: calem-se as armas para que prevaleça a paz. Nós também podemos participar desta purificação do templo do Senhor, buscando a vida na graça de Deus, o perdão do Senhor para os nossos pecados. Não só os pecados graves, e eles, evidentemente, buscarmos o quanto antes o perdão para expulsar esses vendilhões do templo que interferem na nossa vivência de fidelidade ao Senhor, mas também expulsar os vendilhões do templo, daquelas pequenas coisas
naquelas faltas leves, naqueles subterfúgios, naquelas acomodações, naquelas negligências em relação à nossa missão. Quanto à pandemia, a nossa corresponsabilidade diante da gravidade de um vírus que mata tantas pessoas, somos chamados a assumir com responsabilidade a nossa colaboração, mantendo o distanciamento social, as precauções orientadas pelas autoridades da saúde, recebendo a vacina quando chegar a vez de cada um de nós, fazendo a nossa parte. Jesus, no templo de Jerusalém, conforme descreveu o evangelista João, ele não teve um surto e teve o seu temperamento alterado para fazer o que ele fez, não. Ele fez calmamente, com a iniciativa necessária. O evangelho descreve que Jesus teceu um chicote de cordas. O trabalho manual, ele em si é terapêutico, acalma, e Jesus não tinha perdido a sua calma. Calmamente, ele tece aquele chicote para espantar do templo os desvios a que chegaram a prática religiosa daquela época. Todos que iam ao templo precisavam oferecer as dádivas, seja através das moedas, seja através das aves ou dos animais. Mas não podiam oferecer a moeda que eles utilizavam no seu dia a dia, porque nela estava a efígie do rei, do imperador César, que era chamado de divino imperador, portanto uma idolatria. Tinham que trocar as moedas à entrada do templo. Aí aparecia a figura dos cambistas para fazerem a troca das moedas. Eles não podiam comprar as aves ou animais com as moedas com a efígie do imperador. Ao trocar as moedas, experimentavam a primeira parte da exploração. Em seguida, eles tinham que adquirir os animais lá no templo, ou mesmo as aves. O casal, a família pobrezinha, facilmente podia conseguir um casal de pombos para levar, mas não podia levar não. Tinha que ser comprado no templo. O historiador Flávio Joséfo diz que casais de pombos eram utilizados e revendidos até 150 vezes. A gravidade da exploração dos vendilhões do templo. Jesus derruba a mesa dos cambistas. Fala com aqueles que estavam com aquelas aves e aqueles animais. A minha casa é casa de oração. Tirai isso daqui. E Jesus, com toda firmeza, faz a libertação de algo que oprimia tanto o povo. É assim que Ele quer agir em nossas vidas. Quando os judeus perguntaram: que sinal tu nos mostras para agir assim? Ele disse: destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Ficaram admirados. 46 anos foram necessários para construir esse templo, e tu dizes que com 3 dias o reerguerás? Depois, com a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos puderam concluir que Jesus falava do templo do seu corpo e da sua própria ressurreição. Coloquemo-nos, queridos irmãos e irmãs, na vivência desta liturgia quaresmal, com o nosso coração flexibilizado diante do Cristo bom pastor, que quer afastar
os vendilhões do templo da nossa vida pessoal, familiar e comunitária, para que nós sejamos servos fiéis do Senhor, para que nós sejamos um sinal de transfiguração para tantos irmãos e irmãs nossos que padecem terrivelmente com esta provação deste deserto da pandemia que enfrentamos. Que o Senhor venha em auxílio de nossa fraqueza para nos iluminar e nos dar forças para que cada um de nós permaneça decidido em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para transfigurar a sociedade em que nós vivemos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.